Senão vocês ficam, não vai querer me dar muita atenção, então tem que falar que vai ser rápido, né? Então, se quiser tomar uma aguinha, para quem não foi ainda, pode ficar à vontade para ir lá tomar a água mais gostosa do planeta Terra. E ainda tem o banheiro que é o mais confortável de todos. Queridos, quero ler com vocês em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3 ao 5. Hoje a gente está em casa, está só com os nossos aqui. Hoje a gente vai falar sobre a idolatria do crente. Fala misericórdia. Êxodo no capítulo 20, versículo 3 ao 5. Quantos irmãos abrem aí? Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até 1000 gerações os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Abre para a gente aí também Ezequiel, no capítulo 14, versículo de 1 a 8. Quem tem suas Bíblias aí, que não gosta de ficar acompanhando ali o telão, pode ficar à vontade. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos no coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Portanto, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante do rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a ele segundo a sua idolatria. Farei isso para conquistar o coração do povo de Israel, que me abandonou em troca de todos os seus ídolos. Por isso, diga ao povo de Israel, assim diz o Senhor soberano: arrependa-se, desvia-se dos seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos no coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, responderei a ele. Voltarei o rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Pai, nessa noite, Pai, eu peço a Tua presença, Pai. Seja bem-vindo neste lugar, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, dar clareza a esses que estão me ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar em nossos corações, meu Pai. Possamos, meu Pai, compreender a Tua palavra de forma clara. Pai, fica à vontade em nosso meio, Pai. Nos dê entendimento da Tua palavra, meu Pai, e muito mais, Pai. Que possamos, meu Pai, praticar a Tua palavra. Que possamos, meu Pai, dar atenção, Pai, às Tuas verdades, meu Pai, que estão nessas palavras. Te agradeço. Fica à vontade em nosso meio, Pai. Seja bem-vindo.
Amém. Queridos, quando a gente fala em idolatria, quando a gente ouve essa palavra, de imediato a gente já pensa em imagem, não é assim? Imagem, uma escultura, de imediato. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu já penso de forma diferente. Mas antes, toda vez que eu ouvia falar em idolatria, eu já pensava em imagem, adoração, imagem, né, escultura. Isso é que vinha em meu pensamento. Mas Deus mostra na tua palavra que a idolatria, ela é muito mais que isso. Não que não seja, né? Idolatria, você prostrar diante de uma imagem, uma escultura, não que isso não seja, também é. Mas a gente entende que há algo a mais sobre idolatria, né? A gente consegue entender que isso nasce muito antes de uma imagem, de uma escultura. Isso começa onde? No coração. Então a gente vai ver que durante essa palavra, que tudo isso que eu vou dizer aqui tem um início no coração. E foi exatamente isso que a gente leu aqui em Ezequiel. Estes homens levantaram ídolos dentro do coração. E a gente vai ver que a idolatria no Antigo Testamento, quando a gente olha para o Antigo Testamento e olha para o Novo Testamento, a gente consegue ver mudança nisso? Quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente olha um pouquinho mais para frente, já no Novo Testamento, a gente consegue ver diferença? Uns balançando a cabeça que não, outros com medo de falar. A idolatria, ela continua. Apenas mudou um pouquinho a forma. Apenas mudou um pouquinho a forma. Antes, muitos se ajoelhavam, se prostravam. Hoje ainda isso acontece, tá? Mas milhões, milhares de pessoas hoje se prostram, se ajoelham perante dinheiro. Ah, que isso? Pode não ser de uma forma tão clara da pessoa colocar uma montanha de dinheiro e ajoelhar, talvez não entenda dessa forma, mas é refém, escravo daquilo. É verdade ou não é? Sucesso, o prazer da carreira. E aí quando eu falo que só mudou a forma, e às vezes essas coisas acontecem e a gente nem percebe. E aí quando a gente fala idolatria do crente, onde a gente dá misericórdia, ela existe. Você está querendo dizer que os crentes idolatram dinheiro, prazer, sucesso? Claro que acontece. Quantos casos você já ouviu? Eu já um monte. Um monte de casos como esse. E aí tem mais. Relacionamento. Pessoas desesperadas atrás de relacionamento de outras pessoas.
ministério. E a gente vai ver que tudo isso entra de forma sutil. Tudo isso começa e a gente às vezes fala, isso aqui. Às vezes tem até uma palavra e a gente ouve uma palavra e acende aquela sinalzinho de alerta, mas aí depois, também não é para tanto, né? Não estou assim também. Mas é devagarzinho, sutil que começa. E aí quando você vai ver, você está um idólatra de mão cheia. Misericórdia ou não misericórdia? E eu estou lendo um livro onde fala que o maior perigo não é o mundo idolatrar essas coisas. O maior perigo somos nós, cristãos. Mas por quê? Porque quem está lá fora, normalmente, não entende isso que eu estou falando. E nós? Nós entendemos, compreende o que eu estou falando aqui, mas ainda assim, aquele pequenininho que começou, que a gente deixa para lá, como se não tivesse acontecendo nada, daqui a pouco se torna uma coisa enorme, e a gente vai ver no decorrer da palavra que daqui a pouco a gente está frio, não sabe nem porquê. Tudo começa nas pequenas coisas. Então, o maior perigo é para nós. E o que é idolatria? Alguém quer falar daí? A gente está só entre a gente mesmo. Idolatria é colocar qualquer coisa, qualquer pessoa acima de Deus. Mas aí eu não faço isso, eu vou colocar qualquer coisa acima de Deus, eu não faço isso. Sem perceber, achando que está fazendo tudo certo. Às vezes a gente faz isso. Então a gente deve fazer o quê? Amar mais a Deus, confiar mais, depender mais, buscar mais e valorizar mais. Só que quando a gente começa a colocar as coisas, vou usar um outro termo então, porque de repente, eu falando que a gente coloca as coisas acima de Deus, está forçando muito. Então vou colocar que coloca do ladinho, coloca aqui parado. E aí? Tá valendo? Pelo menos eu não coloco acima, estou colocando aqui, tá tudo no mesmo patamar aqui. O que a gente aprende de acordo com a palavra do Senhor? O que Mateus capítulo 22, 37 fala pra gente? Coloca aí pra gente. Mateus capítulo 22, versículo 37. Me perdoa aí que eu nem passei, né? Mas vai dar certo no final. Mateus capítulo 22, versículo 37. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento.
Dá para colocar na mesma? Não dá, né? É com todo o nosso coração. Então tudo aquilo que compete com o primeiro lugar, que é do Senhor, devidamente, a gente está colocando como ídolo. E aí quando a gente faz isso, é quando a gente quer nos valorizar mais, é quando a gente quer nos amar mais, é um tal de eu mereço. Ah, eu mereço. Hoje eu não vou não, estou muito cansado, eu mereço esse descanso. E aí você passa a ter um cuidado excessivo com você. E aí você passa a não depender do Senhor, achando que você consegue todas as coisas na sua força, na sua correria. O brasileiro é muito bom nisso. Esticar daqui, fazer um corre daqui, fazer daquilo ali. Esquece que dependemos somente do Senhor. É Ele quem faz todas as coisas. Fora dele nada acontece. Você vai estar correndo atrás, como se estivesse correndo atrás do vento, sem saber de onde ele vem e para onde ele vai. E aí a gente acha que depende do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa correria. E aí é onde a gente está colocando tudo isso acima. Porque você acha que tem que ser na correria, tem que ser no suor do seu trabalho, então tem que ralar demais, que senão eu não consigo fazer. E aí a gente está priorizando o quê? E aí a gente faz o quê? Nos ama muito, corre demais, cansa, fica fadigado, não sai do lugar. E aí depois a gente clama o socorro, né? Pai, socorro aqui. Não é assim? Então, querido, tudo aquilo que compete pelo primeiro lugar se torna um ídolo. Jesus explica isso claramente em Mateus 22:37, que a gente acabou de ler. Ali fica claro para a gente que a gente deve amar o Senhor de todo o nosso coração. E quando não fazemos isso, quando colocamos outras coisas como prioridade, a gente passa a colocar o Senhor como número 2, prioridade número 2. Tem isso? Primeiro eu vou fazer meu corre, primeiro eu faço as minhas coisas aqui, aí depois prioridade número 2 é o Senhor. Está errado, querido. Se a gente fizer dessa forma, a gente está colocando muitas coisas como ídolo e sem perceber. É no automático. A gente erra, se embaraça todo. E aí depois a gente quer fazer a nossa correria para acertar aquilo que a gente fez de errado. Quantas vezes eu já fiz isso? A responsabilidade lá em casa é minha. E às vezes eu deixava algumas coisas embaraçar e aí eu tinha que... Aí eu queria correr. Queria esticar. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou pegar um daqui, depois aqui, quando eu receber, eu pago aqui, faço aqui. E aí quando não dava nada certo, eu falava assim, ô, me ajuda aqui, não estou conseguindo não. E eu tenho certeza que não é só eu que falo que já fiz dessa forma. Hoje eu já consigo, André, estica os cabelos, eu já consigo hoje. Pega na mão do Senhor, vai resolver. Tem hora que ela fica meio apavorada. Amor, mas tem que fazer aqui. Eu falei, calma aí. Vamos orar, vai dar certo. Queridos, e dá certo. Porque a gente está colocando Ele como primeiro. Se a gente colocar como prioridade número 2, vai dar errado ou não vai? Vai dar errado, querido.
Deus não aceita dividir o trono. Deus não quer ser a prioridade número 2. Ele não aceita compartilhar a glória dele. E eu vou te falar, isso não é palavra minha vazia, não, é a palavra dele. Isaías no capítulo 42, versículo 8. Na paciência, tá? Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Queridos, a palavra dele é clara. A glória é dele. Ele não dará este lugar para outro. Então tudo aquilo que a gente coloca como prioridade, tudo aquilo que a gente coloca sem perceber no lugar dele, é idolatria. E é uma palavra que às vezes a gente fala, é uma palavra dura de engolir, não é? Poxa, mas eu não estou idolatrando. Tá, querido. A palavra dele não tem duas verdades, é uma verdade só. Então, se a gente não está fazendo de acordo com o que ele coloca para a gente, na palavra dele, quem é que está errado? E aí não é eu que falo que eu estou, é a palavra dele. E aí, para a gente pensar enquanto eu falo, o que tem ocupado? O que tem ocupado os nossos pensamentos? Logo quando a gente acorda. Sabe, nada. Eu já acordo, quero tomar meu café e fica ali com a mente vazia. Sério. Dá para levantar, pegar uma xícara de café e sentar ali pensando em nada. Os boletos para pagar. Não tem agenda do dia. Amanhã um problema que você deixou no serviço de sexta-feira ou de sábado, para quem trabalhou, está lá te esperando. E aí você levantou, está com a sua xícara, tranquilo. Como se nada tivesse acontecendo. Qual está sendo o nosso primeiro pensamento? Será que não são coisas que, por mais que seja pequena, vai revelar quem está sendo o nosso ídolo? Bilico-tico, pequenininho. Mas será que não está sendo o nosso primeiro pensamento? Será que não é isso que está sendo o nosso ídolo, sem a gente perceber? O que tem dominado? São as preocupações? É o que? O boleto para pagar, minha agenda está vazia. A despensa está vazia. É o que tem incomodado? Uma outra pergunta para a gente também pensar. Onde está o seu maior investimento? Está onde? Está no seu trabalho? Você está investindo ali? É o que? Na sua empresa? Está investindo tempo? Em quê? Onde está o seu maior investimento? E talvez eu falo aqui agora, eu faço essa pergunta, e você não consegue nem de pronto assim, não sei.
Mas eu tenho certeza que se você analisar com carinho, você vai descobrir aonde está sendo o seu maior investimento. É em pessoas, é em vidas. É na palavra, é em tudo aquilo que o Senhor tem ordenado para nós. Aonde está o nosso maior investimento? O que te causa mais medo de perder? De pronto, às vezes a gente tem medo de perder nada, não. Se eu perder o carro agora, se eu perder a moto, se eu perder a empresa, se eu perder aqui, o Senhor depois me ajuda, eu conquisto, eu corro atrás de novo. Será mesmo? Ou temos medo de perder o bem material, aquilo que te custou muito? Queridos, e quando encontrar essa resposta, você vai perceber que é ali que está o seu ídolo, que começou sem você perceber. É o que te toma o seu tempo, é o que te faz você correr atrás e se cansar, ficar fadigado, e depois você não quer nem ler a palavra, você não quer tirar o tempo para ele. E aí ele está em segundo lugar como prioridade. Queridos, isso é uma palavra que quando eu comecei a estudar, me incomodou muito. Porque de pronto, às vezes a gente fala que não tem medo de perder nada. De perder aqui, depois eu corro atrás, conquisto, o Senhor me ajuda. Isso é verdade? Isso é uma verdade para mim, para você hoje? Se acontecer como aconteceu com Jó, você vai dar um chilique, ou você vai segurar as ondas, que ali a gente aprende que o cara estava firmado na rocha. Então, queridos, a gente precisa dar uma atenção com carinho. Pensa com carinho. Aonde está o seu maior investimento hoje? Aonde está o seu maior medo de perder alguma coisa hoje? Tiago, no capítulo 1, versículo 14 ao 15. A gente vai entender como nasce a idolatria. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tudo começa onde? Ninguém acorda idólatra. Deitei hoje e amanhã eu já acordei, já acendo. É um processo. É um processo que, como eu falei aqui, ele começa como? Pequenininho, sorrateiro. O pecado, ele sempre começa como? Pequenininho. É aquele pequenininho que hoje eu não dei importância. Isso é besteira. Para mim está tranquilo. Depois ocupa um espaço. Depois ele te domina.
E aí quando ele te domina, você já está morto, ele te governa. E queridos, eu vou te falar uma coisa. O que eu estou te falando aqui não é algo que eu tirei de uma revista para você. O que eu estou te falando aqui é algo que eu vivi. Começa pequenininho. Você deixa de lado. Daqui a pouco já cresceu um pouquinho o problema, ele começa a ocupar um espaço. E aí depois, já está dominando. Se ele te domina, ele te governa. Misericórdia. Um exemplo para essas coisas. Dinheiro é pecado? Dinheiro. Dinheiro é pecado? E quando a gente começa a correr atrás demais dele, que a gente já está amando ele, é pecado? Já vira idolatria, não é? É bom o dinheiro? Faz-me rir? Bom, né? Claro que é bom, querido. Tá com as contas certinhas, tá pago direitinho. Tá sobrando, Rodrigo? Claro que é bom, querido. Mas e o nosso coração? Tá apegado a ele? Se for, é pecado, querido. E o trabalho? Também não é pecado. Mas e viver para trabalhar? Pô, Robin, mas se eu não trabalhar, se eu não fazer a correria, eu fico sem um money, minhas contas ficam atrasadas. Mas na hora de se embaraçar sozinho lá, você não convidou ninguém não, né? Você não colocou o Senhor na frente. Então, queridos, o trabalho também não é pecado. Mas viver para trabalhar na correria desenfreada, achando que é isso que vai resolver o teu problema, está errado. Quando a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos, para correr atrás do trabalho, para tentar resolver os problemas, você está colocando isso como primeiro lugar. E aí é onde eu começo a errar se eu fizer isso. A família. A família é do Senhor. Não tem como ser pecado. Família não. Tem como ou não tem? Querido, se eu colocar a família acima da vontade de Deus, se eu pegar o meu pequeno Rafa, se eu pegar a Dridri, que eu amo muito, com a Maitê na barriga e colocar essas coisas acima da vontade de Deus, é pecado, querido. A Deus é o primeiro lugar. Para Ele todas as coisas. Então sim, querido, é pecado. O ministério, se eu fizer o ministério, a minha identidade, eu vou estar errando, vou estar pecando. Então tem muitas coisas que a gente faz e sem perceber, você coloca como primeiro lugar. Nós, como cristãos, devemos estar atentos. Quer ver um exemplo interessante? As bênçãos também pode virar ídolo. Robinho, o que você está falando? Aquilo que o Senhor deu para nós como bênção, se você pegar aquilo e colocar como primeiro lugar,
Vamos olhar para Abraão. Isaac era filho da promessa. Você acha mesmo que o Senhor queria tomar de Abraão, Isaac? Acabou de dar o filho e vai... Ou ele estava querendo ver onde estava o coração de Abraão? O único filho, era o filho da promessa. E às vezes nós fazemos isso também, filho. Aquilo que o Senhor nos dá como bênção, a gente acaba venerando aquilo ali e coloca no lugar do Senhor. E aí quando o Senhor pediu para ele o filho, o que ele fez? Estava firme ou não estava? E tem coisas, querido, que o Senhor quer de nós. Tem coisas que o Senhor, Ele requer de nós. E às vezes a gente falhamos, porque deixamos de fazer, deixamos de obedecer. Seja por um capricho pessoal, qualquer outra coisa. E aí isso nos distancia do Pai. A gente falou aqui sobre dinheiro, considerado como o ídolo moderno. Todo mundo quer e quer muito. Todo mundo quer e quer muito. E Mateus capítulo 6 deixa claro para a gente que ninguém pode servir a dois senhores. Não existe neutralidade. Ou Deus governa, ou aquele nome estranho que Felipe já pronunciou aqui, Mamon governa. Não tem neutralidade, não tem espaço. E hoje a gente vê muito isso. A galera por dinheiro, por sucesso também. A internet está uma loucura. Outro dia eu estava vendo um vídeo que o cara foi brincar, que estava assaltando, quase tomou um tiro. Ele está tentando fazer o quê? Está tentando se aparecer, porque a internet paga bem hoje. Ele está correndo atrás do quê? Da fama, do sucesso, da grana. As pessoas estão fazendo loucura hoje, por causa disso, por causa de dinheiro, por causa de sucesso. E às vezes a gente quer copiar, exatamente por causa disso, porque sabe que dá dinheiro. Sabe que você vai daqui a pouco famoso aí, explode meu vídeo. Como eu disse no começo, sem perceber. Quando você assusta, você já está correndo atrás daquilo ali, igual os outros correm. Os que não têm compromisso com o Senhor. A gente vive uma geração apaixonada por reconhecimento. Quer muitos seguidores. Não é assim? Quer ter muita curtida. Muito status, promoção. E o povo está se perdendo. Tudo isso acontece. Vai me dizer que é só para ser conhecido. Vou tentar fazer um videozinho cá só para a gente ficar conhecido. Que nada. A gente sabe que gera muito dinheiro isso. Você está atrás de ficar tranquilo com muito dinheiro, pouco esforço, entre aspas. Porque todo dia tem que ter conteúdo, não é assim? Não estou errado, não. Então as pessoas fazem por causa do money. E aí passa o dia todo querendo isso. Passa o dia todo querendo muito isso e querendo pouco.
daquilo que é muito. Querendo um pouco daquilo que é rico, que é a palavra do Senhor. Que é o conhecimento verdadeiro, aquilo que nos traz paz, que realmente nos traz felicidade. Ou tem felicidade fora de Cristo? Eu não conheço. Quem está te falando aqui é alguém que já procurou, que já se perdeu, achando que ia ser feliz. Que nada. Me perdi novinho, achando que era aquilo lá que era ser feliz, curtição. Que nada, não era. Tem lugares que você chega que você fica, o que eu estou fazendo aqui? Está vazio. Queridos, eu já cheguei, acho que eu já falei isso para vocês. Eu saí de casa uma vez, todo animado, galera, fui para um baile. Cheguei lá, tinha uma menina, não sei nem o nome, ia cantar lá. A mulher, eu gosto sempre de orar antes de começar a cantar. Orar não, cantar um louvor. E eu no meio da galera, nem saber que essa menina vai cantar. Aí a menina começa a cantar, Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Aquilo foi igual uma rasteira. Fiquei murchinho, deslocado. O lugar que eu estava buscando felicidade, eu fiquei, vou embora. Queridos, não encontra. Você pode fazer o que você quiser, correr atrás do dinheiro, ir para a balada, fazer acontecer, você não vai ser feliz. A felicidade, ela só é encontrada em Cristo. Somente em Cristo. Filipenses no capítulo 3. Estava falando de dinheiro, sucesso, mas também tem o prazer. E a gente vai ler aqui agora Filipenses no capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. É uma segurança para vocês. Nossa, mas Filipenses 3 é muito grande, né? Não vou ler todo não, Filipenses capítulo 3 todo não. Mas quando você tiver o seu tempinho em casa, você lê. E aí você vai entender que o Deus daquele povo era o ventre, eram as próprias vontades dele. E a gente vê que a cultura aí, ela manda você fazer aquilo que se você sente feliz, vai e faz. Se te faz feliz, vai e faz. Vai ser feliz. Você vai fazer e depois você vai ver que não é uma grande verdade aquilo. Jesus, ele manda a gente fazer o quê? Negar a nós. O mundo fala para você fazer o quê? Se te faz feliz, vai e faz. Vai lá, corre atrás. Os adolescentes aí, vai ser feliz. Não é assim que a gente ouve? Você tem muito para viver, o jovem. Vai curtir sua vida, vai ser feliz. Vai para ver se encontra a felicidade. Eu fui.
Quem está te falando aqui é alguém que foi buscar, foi procurar ser feliz. É alguém que um dia chegou para o pai e falou assim: pai, eu não quero mais participar. Era a época de festa do jovem. Quem já foi da Assembleia sabe que lá é assim. Festa de circo de oração, festa de juventude, das crianças, festa de tudo. E era uma época de festa na juventude, onde faz aquele uniforme, aquela calça social, aquele negócio maneiro, gravata e tal. Ensaia vários louvores para cantar lá. E no meio de tudo aquilo acontecendo, meu pai era o líder dos jovens. No meio de tudo aquilo acontecendo, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, quero conversar com o senhor. Eu não quero mais fazer parte disso aí, não. Eu estou querendo aproveitar, sou novo, não quero mais. Meu pai entendeu a minha conversa com ele. E assim eu fiz, eu saí, nunca mais eu quis saber daquilo ali. Aí como um filho rebelde que eu estava sendo ali, eu saí, furei a orelha, coloquei um brinco, agora eu vou ser feliz. Turmei com a galera, falei: agora eu estou à vontade. Era bola dia e noite, saía, festa. Mas não preenche. Coloquei um monte de coisa no lugar de Cristo. Naquele momento ali não era nem minha segunda prioridade mais, como a gente faz hoje. Coloquei um monte de coisa como prioridade. Mas vazio. Você chega em casa, quando você coloca a cabeça no travesseiro, algumas lambanças que você fez, você começa a pensar: para que eu fiz isso? Para que eu fui lá? Você está vazio, você não está feliz. Então, queridos, a gente precisa aprender a negar a nós mesmos. Isso que o mundo fala, vai ser feliz, vai procurar sua felicidade, é uma felicidade que eu garanto para qualquer um aqui, não vai encontrar. Então, o que o mundo ensina, totalmente errado. Somente ídolos que a gente está colocando no lugar do Pai. O Cristo nos ensina a negar a nós mesmos. E como que eu descubro isso? Como que eu descubro um ídolo? Não é tão difícil. Só começar a se fazer perguntas demais. O que mais tem ocupado as nossas mentes? O que mais tem controlado as nossas emoções? Aquela pergunta que eu fiz lá no começo: o que mais eu tenho medo de perder? Começa a se fazer essas perguntas. Talvez não tenha nada, amém. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas de repente tem algo pequenino que precisa ser retirado. Pelo que desobedeço a Deus? O que eu tenho tentado preservar? Desobedeço a Deus e tenho tentado preservar. Isso que a gente tenta preservar, isso que a gente às vezes desobedece a Deus. Essas pequenas coisas, queridas, às vezes já virou um ídolo. E aí eu estou lendo um livro interessante. Eu estou lendo um livro. Felipe já mencionou ele aqui algumas vezes, do John Bevere. O
título do livro é Kryptonita. Maravilhoso livro. E para coincidir com esse livro, eu estou num plano de ler toda a Bíblia. Eu estou lá em 1 Samuel. Comecei em Mateus, fui, estou lá em 1 Samuel. E aí eu li no livro, lendo a Bíblia. Apareceu para mim dentro desse tema idolatria do crente, apareceu para mim falando de Saul. Todo mundo conhece a história de Saul? E os amalequitas? Qual era a ordem para Saul? 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 1, não precisa de abrir não. Vai estar lá que Deus havia dado ao rei de Israel, que naquele momento era Saul, uma direção. Ele deveria enfrentar os amalequitas e fazer o quê? Exterminar, Serol, todo mundo. Não é para sobrar nada. Gato, cachorro, cabrito, papagaio, não é para deixar nada. Saul obedeceu? Obedeceu mais ou menos. Uns 90%. Ele foi lá. Mas aquilo que o Senhor de verdade tinha ordenado para ele, para não deixar sobrar nada, ele não fez exatamente como combinado. Porque a Bíblia aponta para a gente que ele levou o quê? O rei deles. Levou vivo. Pegou algumas coisas ali que eram os melhores ali, uns carneiros, negócio que estava bom ali. Os soldados e levaram. Não é essa a história? E aí, queridos, para muitos, pode parecer que ele de fato obedeceu a palavra. Só que a gente vai ver um pouco mais para frente que o Senhor se arrepende de ter colocado ele como um rei. A gente vai ver que quando Samuel foi confrontar ele tentou colocar umas desculpas. Pô, mas foi o soldado aí que levou, que fez, aconteceu. Samuel perguntou o que para ele? Quem é o rei? Quem é que manda aí? E aí, como Saul estava fazendo ali, a gente faz hoje. A ordem era para acabar com tudo, não era para deixar nada sobrar. E ele viu que a galera deixou o rei vivo, juntou algumas coisas que era boa, deixou levar. Por quê? Será que para ele não era bom? Ele estava tentando o quê? Se preservar? Não vou me indispor com um soldado? O que ele estava tentando fazer? Ele deixou de obedecer completamente. Obedecer 90%. Para o Senhor você não está fazendo nada. Ou obedece 100% ou não obedece nada. 90%. E os outros 10%? Ele vai aliviar? E às vezes a gente faz exatamente isso. O Senhor pede para a gente fazer alguma coisa. Tem algo que Ele requer de nós. Tem algo que Ele quer que nós façamos. E nós não fazemos. Ou fazemos pelas coxas, pela metade. E aí quando somos confrontados pelo Espírito Santo, a gente quer fazer o quê? Desculpa, igual Saul estava tentando.
Obedecer 90% não é a mesma coisa de obedecer 100% a Cristo. O que Ele tem te ordenado a fazer? O que Ele tem pedido para mim? O que Ele ordenou que todos nós fizéssemos? Ou era só para quem era líder? Vai lá, líder, prega o evangelho para todo mundo. Vai lá, líder, faz assim, faz assado. Era só para líder? Era para todos. A Bíblia, cheia de mandamentos para nós. Só que às vezes a gente não quer fazer porque a gente quer nos priorizar muito, quer nos colocar muito no lugar de Cristo, nos ama muito demais. Quer fazer, não vou nem falar 90%, está longe de ser 90% às vezes do que o Senhor quer que nós façamos. E aí? Aonde está o nosso primeiro pensamento do dia? O que tem ocupado os nossos corações, as nossas mentes? Aquilo que o Senhor quer que nós fazemos. O que estamos fazendo com tudo isso? Temos colocado ou não temos ídolos? E queridos, eu vou falar uma coisa. Tem consequência. Se formos ler Romanos, no capítulo 1, a gente vai entender que tem consequência. O coração endurece. A consciência enfraquece. A presença de Deus diminui. A sensibilidade espiritual já nem tem. O pecado deixa de incomodar. Passa a ser normal. E aí esse é o efeito criptonita. Albin, o que você está falando? Já saiu lá no super-homem, já está lá no super-herói. Todo mundo conhece um pouquinho, não conhece, do super-homem? Forte pra caramba, né? Filme maneiro de ver. Chega com aqueles olhos brilhando, passa fogo em tudo, quebra tudo, derruba tudo e salva, faz, acontece. Mas quando ele é exposto à criptonita, como ele fica? Todo mundo conhece um pouquinho, fica fraco, não pode nada. Cara, como coincidiu tudo que eu estava lendo. 1 Samuel, com esse livro que eu estou lendo. Tudo isso que está no meu coração. E assim somos nós, querido. Cristão, cheio de fé. Vamos lá, vai acontecer. Chuta a cara do inimigo e vamos lá. Mas quando exposto ao pecado, tem como permanecer forte? A pessoa continua frequentando a igreja, mas está aqui só para cumprir mesmo. Continua cantando, continua servindo, mas já perdeu aquele fogo. Hoje de manhã a gente estava orando dessa forma, não estava? Senhor, aquece de novo, como da primeira vez. Já perdeu esse fogo, já perdeu a intimidade. Tudo isso acontece, querido, quando a gente coloca ídolos no lugar de Cristo. Quando a gente dá espaço para o pecado entrar.
a gente perde a autoridade espiritual, a gente fica fraco. E eu vou te falar outra vez. Quem está te falando é alguém que tem experiência nisso. Não gostaria de ter. Não gostaria de ter tido essa experiência ruim. Mas é o que acontece, querido. Quando a gente dá espaço para ídolos, quando a gente dá espaço para o pecado entrar, é isso que acontece. Você fica sem intimidade. Você fica sem a presença do Espírito. Aquele fogo que você tinha, não tem mais. E como quebrar tudo isso? Para a gente fechar o pacote. Como quebrar esses ídolos? Como quebrar este pecado que começou pequenininho e hoje está te dominando, hoje está te governando? Existe uma maneira, querido. E essa maneira é se arrepender. Se arrepender de verdade. Não é só sentir tristeza, não. Tem gente que acha que, pô, estou triste com tudo isso que aconteceu. Isso não é arrependimento. Quando eu falo se arrepender de verdade, é mudar de direção. Tem uns peixinhos da Dechosa na contramão. É mudar de direção. É ter coragem de falar para Cristo: Pai, me perdoa. Coloquei algumas coisas como ídolo aqui, no seu devido lugar. Eu errei, eu pequei, me perdoa. E aí você mudar de direção. É reconhecer de verdade o estado em que a gente se encontra às vezes. É deixar que as vendas caiam, as escamas dos olhos caiam assim. Enxergar realmente a verdade que é Cristo. Que às vezes, querida, a gente olhar para o nosso próximo, identificar esses erros. Quem é mais íntimo sabe como é isso. Você sabe de muita coisa da pessoa, e às vezes você identificar isso nela, e às vezes eu identificar isso na Gabi, no Rodrigo. É fácil, né, às vezes. Mas identificar isso em nós mesmos. Falar assim: não, eu coloquei ídolos no lugar de Cristo. Eu pequei. É o que nós precisamos fazer. Entender o lugar que estamos. Se está assim, se arrepender de verdade, como eu estou falando. Se está assim, procura ajuda o pai, procura ajuda o seu discipulador. Para assim você conseguir quebrar. Em Apocalipse, no capítulo 2, não precisa de abrir não. Depois, se você quiser ler lá, vai estar falando para a gente: lembra-te, arrependa-te, volta, o caminho aí está errado. E o Espírito Santo, ele sempre aponta para a gente, né? Você pode até querer permanecer ali fazendo errado, colocando ídolos no lugar que não deveria, continuar pecando, mas o Espírito Santo incomoda, não incomoda? E se a gente for ler lá em Apocalipse, vai estar falando dessa forma: arrependa-te, lembra-te. Lembra quando você sapateava, era fogo puro? Lembra daquele momento? Como você está? Você está da mesma forma? Não está? Está acontecendo alguma coisa? Queridos, para a gente não estar fervoroso, não estar com o coração ardendo, queimando para aquilo que
é do Senhor, tem que estar acontecendo alguma coisa. Não consigo orar, não consigo ler, não sei, tem que estar acontecendo alguma coisa. Porque senão a chama ela vai continuar queimando, ela vai continuar acesa. Se você está ali cuidando daquilo para não apagar, ela vai continuar acesa. Se não, está acontecendo alguma coisa. E obedecer. Arrependa de verdade. Obedece. Não pelas metades. Lê quando chegar em casa, na semana, lê 1 Samuel, lê toda a história de Saul. Ele obedeceu, mas foi uns 90% eu estou colocando. Mas isso não interessa para o Pai. Ele quer a nossa obediência total. Obedecer quando custa. Obedecer quando dói. Está doendo, mas eu preciso obedecer. É obedecer quando ninguém está vendo. Você está no trabalho, está em qualquer lugar, mas você está obedecendo aquilo que o Senhor quer. Estou aqui, eu estou sozinho, mas eu estou obedecendo. Estou seguindo a regra. E estou seguindo por amor, porque eu amo a Cristo. Amém? Então, queridos, essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Vai para casa, pensa. Qual tem sido os nossos primeiros pensamentos? Será que eu estou colocando alguma coisa no lugar de Cristo? Se você perguntar isso, Ele te responde. Ele fala. Só se você não quiser. Se quiser viver na cega mesmo, fingir que não está vendo, vou levando a vida. Deixa a vida me levar. É assim, esse canto aí. Mas se você pedir o Espírito Santo, você pedir ao Senhor, Pai, me mostra. O que eu estou colocando no teu lugar? E devemos andar em obediência. Aquilo que o Senhor tem nos chamado a realizar, todos nós aqui, o Senhor nos chamou para algo. Precisa ser feito. Precisa ter atenção. Precisa, se não está sendo Deus a prioridade, precisa ser prioridade. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. Que Ele te dê uma boa semana. E que Ele te mostre aquilo que está errado. Amém? Tem cantina? Tem cantina? Não?